Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje, capítulo 18, a bênção da saúde. Vamos falar, à luz de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, sobre essa bênção querida que nós sempre almejamos, que nós sempre buscamos, que é estarmos em saúde. Quantas expressões nós temos, né? Que Deus nos dê saúde, porque o resto a gente corre atrás. Ou quando tá para nascer um bebezinho, a gente logo fala que venha com saúde. Porque a gente entende que a saúde é o bem ali mais precioso. Porque sem ela, realmente fica tão difícil a vida, né? Quantas vezes já me peguei reclamando, chiando de alguma coisa, e aí vem uma abençoada doença ou uma dor que seja. E aí, desde que eu me entendo por gente, é sempre a mesma coisa. Quando eu tô com uma dor em determinado órgão, determinada parte do corpo, eu fico me lembrando como é que era antes daquilo ali estar doendo, né? Antes daquele pedacinho do corpo estar doendo. Ou se é um órgão, uma parte que tem dois, né? Por exemplo, uma dor no pé. Um pé tá doendo, o outro pé não tá doendo. Aí eu fico comparando um com o outro e penso, ai, como é gostoso não sentir dor, né? Como vai ser bom quando essa parte do meu corpo parar de doer de novo. Então a saúde é uma bênção. E o que é a saúde? A gente vem falando aí esses episódios todos, cada capítulozinho, Joana vai nos trazendo aí uma pedrinha a mais no entendimento. Claro que não aprofundado, isso aqui não é um estudo mega aprofundado de Joana, não estamos fazendo interfaces com muitos outros livros dela, a gente está procurando se ater um pouco mais só a esse aqui, né? Mas ainda assim, se a gente for revisitar cada um desses episódios, cada um desses capítulos, a gente tira um monte de mais lições, né? Mas ainda que nessa visão panorâmica que estamos dando a cada capítulo, a gente vem formando cada vez mais esse conceito de que a saúde ela é a harmonia psicofísica, né? Tá no psíquico, tá lá na psique, na alma, no espírito encarnado e está no físico, no nosso corpo. Joana nos fala mais uma vez que a saúde procede do espírito. É do espírito que vem a energia que elabora as células, que sustenta cada uma delas na vida física. Então, se a saúde mora no espírito, a doença, que seria aí uma ausência dessa harmonia psicofísica, também se origina no espírito. Ah, mas e as doenças hereditárias? Também a gente adquire uma doença hereditária aí da linhagem da nossa família por questões ligadas ao espírito. Por que eu nasço numa família que tem uma doença genética que obrigatoriamente passa de pai para filho em todas as gerações? Por que tendo um gene de determinada doença da genética familiar aí, eu só vou desenvolver lá no final da vida e um outro parente desenvolveu no início? Ou um vem com severidade, o outro vem mais brando? As razões estão lá no espírito, né? Não é o corpo que influencia o espírito de modo a modificá-lo. O corpo nos auxilia, ele é uma ferramenta de Deus. Mas todas as questões estão no nosso espírito imortal. O que eu não resolver aqui, enquanto encarnada,
quando eu deixar esse meu corpinho físico, vão seguir comigo na espiritualidade, né? E me acompanhar nas próximas encarnações até eu me entender melhor com essas minhas questões todas. Então, a saúde procede lá, do espírito. Ela se irradia por intermédio do perispírito, que é um componente que liga aí o nosso espírito, que a gente chama de alma quando está encarnado, mas é a mesma coisa, é o que liga o espírito nessa matéria densa do corpo. O perispírito é matéria, mas ela é mais sutil um pouquinho e faz essa interface aí entre espírito, que não é matéria, e corpo físico, que é matéria densa. Então a nossa saúde vai se irradiando por todo o nosso sistema aí somático, por todo o nosso corpinho. Joana vai nos falar que na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, essa matéria que faz essa transferência dos fenômenos são tecidos muito sutis, né? Eles são realmente muito delicados, muito sensíveis, que quando em desequilíbrio, em desarmonia, ele gera os desencontros, os desacertos emocionais, psíquicos, aflições alienantes. Tudo começa na nossa mente, se a gente quiser chamar dessa forma, numa linguagem aí um pouco menos espírita, né? Mas para a gente manter essa saúde no nosso campo emocional e psíquico, a gente precisa ter cuidado com ela. A gente precisa ter toda uma sorte de procedimentos de prevenção. E isso é uma coisa que nós socialmente ainda não estamos muito acostumados. Quando se fala em saúde mental, em saúde emocional, as pessoas meio que saem pela tangente, né? Esse negócio de psicólogo, esse negócio de psiquiatra é para gente que não bate bem da cabeça, eu não. Ou se eu me encontro num certo desequilíbrio, numa aflição, numa tristeza ou numa angústia, ou numa ansiedade, isso é tido como uma fraqueza moral. As pessoas acham que tem que dar conta da saúde mental, emocional, sem cuidar dela, né? Mágica. Eu preciso estar bem como uma obrigação inerente a mim, para eu ser uma pessoa forte, mas sem cuidar disso. Olhando para o nosso corpo físico, que é mais fácil porque a gente está ali enxergando. Se eu não cuidar do meu corpo, ele adoece. Se eu não tiver cuidados de higiene, de limpeza do meu corpo, as bactérias, os vírus, estamos numa época de falar tanto de vírus, tomam conta. Então eu preciso ter esse cuidado diário. Eu preciso me alimentar adequadamente para alimentar as minhas células, os meus músculos, os meus nervos, os meus órgãos internos. É um cuidado diário. Então, por que da minha saúde emocional eu não posso, eu não tenho que cuidar? Meio que ela que se vire sozinha. Isso é um pré-conceito, né? Isso é um atavismo que nós trazemos aí de ignorância mesmo. Ignorância no sentido da palavra mesmo ali no dicionário. Ignorar é não conhecer, não saber. Se nós não sabemos que precisamos preservar a nossa saúde, nós deixamos ela ir embora. Não só a saúde emocional, como a saúde física também. Quantas pessoas chegam a estágios agravados de doença porque não se cuidaram, porque não foram ao médico, porque não fizeram, né, um acompanhamento de rotina.
e assim foram piorando o seu estágio do corpo físico, né? O emocional é a mesma coisa. A manutenção do nosso equilíbrio psíquico e emocional, diz-nos Joana, é fundamental para sustentação da saúde. Sem essa saúde, nós não temos saúde do corpo. Lembra lá daquela boa e velha frase, mente sã, corpo são. Isso é tão antigo e tão pouco entendido, né? A gente cuida muito pouco. Mas, Jane, como é que eu faço? Muito fácil falar, né? Ai, cuida da sua saúde física e emocional. Mas como é que eu cuido? Da física, o médico me diz como é que faz. E da emoção, como é que faz? Joana nos traz alguns fatores. Primeiro, ela nos pede para nos visualizarmos sempre saudáveis e cultivarmos pensamentos otimistas. Sabe aquela pessoa que está sempre vendo a coisa pelo lado bom? E não é ser alienado, não. Está entendendo a realidade das coisas, mas está buscando de uma forma positiva. Tenho exemplos, vários exemplos, de pessoas conhecidas que receberam diagnósticos de doenças muito sérias, muito difíceis de serem tratadas, e a pessoa recebeu aquilo, claro que com a dificuldade, com a dureza que um diagnóstico difícil nos traz, mas com otimismo. Eu vou vencer, eu vou fazer todos os tratamentos, e faz todos os tratamentos difíceis, demorados, persistentes, mas está ali, sempre positiva, sempre buscando se colocar para cima. O quanto isso, alicerçado no amor, na ação edificante, na esperança, o quanto isso faz diferença. Nós não vivemos saudavelmente sem esperança. Se você anda muito borocochô, se você anda muito amargo, se você anda muito triste, consulte a sua esperança. Ih, minha filha, já perdi, nem sei mais o que é isso. Então trate de achar, trate de encontrar. Tenha certeza de que as suas esperanças estão aí num cantinho aí guardado desse coração. Pode procurar, que deve ter uma gavetinha meio empoeirada. Vai lá, dá um brilho nela, que você vai ver que seu estado de ânimo, de vigor vai melhorar, né? Todos nós temos a esperança dentro de nós, porque a esperança é a voz de Deus dentro da gente. Ele criou todos nós com a mesma finalidade. Todos nós estamos nos destinando ao bem e à felicidade verdadeira. Então todos nós temos a esperança lá na centelha divina, grudadinha dentro da gente. Liberta-te do entulho mental. Eis o próximo item trazido por Joana. Aquele monte de lembrança triste, aquela sofrência que às vezes a gente gosta, senta num canto ou fica deitado na cama pensando aquele monte de coisa triste que aconteceu e não tem utilidade nenhuma ficar pensando nisso. Você está ali só curtindo a tristeza. Olha que paradoxo que é essa expressão, curtir tristeza. Eu não tenho que gostar do que é triste, eu tenho que passar por ele, aprender o que tive que aprender com aqueles momentos difíceis, e muitas das vezes eu preciso deixar que o tempo leve aquelas situações difíceis embora para que eu possa aprender com elas, né? Seguir para frente, se libertar da intoxicação de ficar pensando, ficar falando, ficar relembrando, fixado só naquilo. O sentido da vida é para frente, sempre. Se foi ruim, já foi, agora é outro momento. Se está ruim agora, é só um momento, isso vai passar.
E não é afundando-se nos pensamentos tristes, nas lembranças ruins, que você vai conseguir sair delas. Pelo contrário. Como ter força para sair disso, nesse círculo negativo de pensamentos ruins, de falta de esperança? Vincula-te à fonte generosa, da qual promanam todas as forças. Volta, reabastece o teu departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão, perdão do outro, perdão de você, de ternura pelo que passou, pelo que passa, pelo que vai vir a acontecer, porque Deus sempre nos surpreende. Nós achamos que sabemos o que vem pela frente, mas quem sabe é Deus, né? Envolve-te emocionalmente com a vida, para se sentir vivo, integrado, útil. O ser humano tem a necessidade de se sentir útil, tá lá nas leis naturais que nos fazem nos sentirmos na necessidade de estarmos fazendo algo bom, algo útil, algo que traga uma contribuição para mim, para o outro, para a vida. Arruma alguma coisa para fazer de bom. Ah, mas isso não dá dinheiro nenhum, não importa. É útil, é bom, faz bem para alguém, então faça, né? Ocupe a sua mente com algo bom. Ah, eu gosto de pintar, mas eu não sou nenhum artista para vender meus quadros. Não importa, pinta para você, pinta para os seus parentes, pinta para as crianças. Faça um bem para você mesmo, né? Ou dá uma geral em casa. Às vezes a gente está ali muito se sentindo adoecido, sem força, sem energia. Vai lá, arruma umas gavetas, né? Isso ajuda, a organização física ajuda na organização mental também. O importante é a gente se integrar de volta à vida, não esquecendo do nosso recurso maior, ensinado pelo nosso mestre, que é a oração. Como reconectar-se, vincular-se a essa fonte geradora que Joana fala? A oração é a melhor forma. Pode fazer através da meditação, que seja, de assistir uma palestra, de acompanhar um estudo, de ler um livro. Enfim, existem mil maneiras, mas a oração é a nossa fala direta com Deus. É onde a gente conecta a árvore da vida que nós somos, a seiva da vida que é Deus. E reconectando-se, restabelecendo essa fonte de energia, a gente volta a se sentir mais forte, né? Estarmos alegres, estarmos mentalmente saudáveis, aproveitarmos o tempo em que a gente está se sentindo saudável para produzir mais e melhor na vida. Produzir alegria, produzir coisas boas, produzir bons pensamentos. Hoje o dia está difícil, tá? Mas amanhã é outro dia. O que é que eu posso fazer para que amanhã o dia seja melhor? Sempre há algo que eu possa fazer. Nem que seja confiar esse dia a Deus e aguardar que as resoluções dele tragam uma nova situação na nossa vida. Como, por exemplo, o vírus, a pandemia em que nós estamos agora, nesse momento que estou gravando esse vídeo, ainda estamos com a pandemia aí do Covid-19. O que é que nós podemos fazer, além das nossas medidas aí orientadas pelos profissionais de saúde? Nós podemos rezar, nós podemos confiar em Deus, nós podemos orar por aqueles que estão desenvolvendo as vacinas, por exemplo, para que eles sejam intuídos
de uma forma mais eficaz, né? De uma forma mais ágil, que nem sempre é a mais rápida, né? Tem que ser a forma mais eficaz de serem influenciados pelos bons espíritos dentro da misericórdia divina, para que chegue a melhor vacina ao alcance de todos nós. Nós podemos ligar para as pessoas que estão sozinhas, nós podemos encorajar outras pessoas, nós podemos encaminhar uma palestra, um vídeo, uma oração para quem está precisando. E quem é que não está precisando? Todos nós precisamos. Todos nós estamos precisados do amor. Adoro esse poema. Qualquer dia eu ponho ele aí no canal no YouTube. De amor andamos todos precisados. E amor é aquilo que a gente só tem quando a gente reparte. Para atingirmos a bênção da saúde, precisamos repartir amor, doar alegria, doar bons fluidos, sempre nos conectando a Deus. E quando a gente se conecta a Ele, a resposta é certeira, porque Deus não falha, Deus não falta. Ele está sempre conosco, nos abençoando, nos dando ânimo. Só é preciso que a gente tire as nossas barreiras, que são grandes e muitas vezes são difíceis, mas são possíveis a todo momento de serem retiradas para recebermos essa bênção dessa saúde a nos abastecer, ainda que seja com alguma doença física nos doendo. É possível estarmos saudáveis, ainda que com um câncer, por exemplo. A saúde, lembrando, Joana, procede do espírito. A casa da saúde é o espírito. Estejamos saudáveis com o Cristo. Nos vemos no próximo vídeo com mais um episódio. Fiquem com Deus.